Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, nós estamos aqui reunidos para juntos exaltar e glorificar o nome do nosso grande Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 11. Trata do dia da expiação. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho, se cobrirá com a mitra de linho, são estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Amém. Até aqui, essa leitura introdutória sobre o dia da expiação. Irmãos, nós vamos, se Deus assim nos permitir, nesta manhã e logo mais à noite, tratar do dia da expiação e do seu reflexo direto no sacrifício de Jesus Cristo, na morte vicária de Jesus Cristo, na missão salvadora de Jesus Cristo. O texto que nós lemos trata de um dia sagrado, um dia santificado na lei de Moisés para a cultura judaica. E quando nós lemos o livro de Hebreus, o texto que foi lido aqui no início, por exemplo, Hebreus capítulo 10, nos mostra que todas aquelas cerimônias eram mensagens e apontavam para o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia na lei de Deus determinação para a realização de sacrifícios e ofertas
havia determinação para os holocaustos, a oferta de manjares, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa e os sacrifícios pacíficos ou sacrifícios de comunhão. A lei regulava essas 5 ofertas, esses 5 tipos de sacrifícios. Mas havia um dia que era de todo especial. No mesmo texto que os irmãos estão, Levítico 16, podem abrir no versículo 29, que nos diz que esse dia da expiação, esse maravilhoso dia, era o 10º dia do 7º mês. Era um dia, e era um dia de festa, de congregação geral do povo, mas também um dia de jejum. Aí está escrito: afligireis as vossas almas. Não podiam trabalhar e não comiam. Era um dia santificado ao Senhor para a expiação coletiva de Israel. No calendário judaico, era o mês do início do ano civil, o mês de Tisrei. No nosso moderno calendário, a cultura judaica, os judeus modernos, ainda preservam a realização desse dia com o nome de Yom Kippur. No ano passado, aconteceu 27 e 28 de setembro, porque eles seguem um calendário lunar, e este ano de 2021 será entre 15 e 16 de setembro, levando em consideração que o dia do povo judeu começa às 6 horas da noite, no pôr do sol. Então, no próximo dia 15 e 16 de setembro, eles estarão reunidos com toda a família, também em jejum, relembrando o dia da expiação. Já não praticam mais as cerimônias, nem derramamento de sangue de animais, mas rememoram toda a lei do Senhor. Mas nós não vamos pregar aqui sobre teologia judaica. O nosso alvo aqui é a teologia cristã. O nosso alvo aqui é mostrar que existem paralelos, princípios e lições dessa festa da expiação e que apontam diretamente para Cristo. E nós vamos fazer alguns destaques ao longo desses próximos minutos. Os irmãos vão observar nessa festa a participação do sumo sacerdote. Quem conduzia essa cerimônia não era um sacerdote, era o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, o chefe da classe sacerdotal, aqui no caso começou com Arão, e havia ofertas para Deus, ofertas de animais. Acompanhe comigo o texto em Levítico 16. No versículo 2, o Senhor diz que ele não pode entrar a todo tempo para a parte posterior do véu. No versículo 11, fala do sacrifício de um novilho. Novilho, um bezerro pequeno. No versículo 15, nos fala de um bode da oferta pelo pecado, que era imolado. No versículo 21, acompanhe comigo o texto, Levítico capítulo 16, nos fala de um bode
vivo, que não era imolado, que não era sacrificado, mas que era lançado para o deserto. 3 animais: novilho, bode expiatório e bode emissário. O sumo sacerdote, Arão, o sumo sacerdote que conduzia a cerimônia. Nós vamos pensar então em 3 palavras nesta manhã. E se Deus permitir, à noite nós pensaremos em mais 2. Nesta manhã nós vamos pensar em sumo sacerdote, nós vamos pensar em oferta e nós vamos pensar em novilho. O bode expiatório e o bode emissário serão objeto da segunda parte dessa mensagem, se Deus assim nos permitir. O que é que tudo isso representa? Não fica bom, não dá para visualizar bem, né? Mas, irmãos, aqui é uma mera representação do tabernáculo e aqui essa planta baixa que nós apresentamos até uma outra ocasião que pregamos aqui, o desenho do tabernáculo como era lá no deserto, na caminhada. O tabernáculo estava dividido em 2 grandes partes, o santo lugar e o santo dos santos. E esse santo dos santos era separado por um véu. O sacerdote podia entrar diariamente no santo lugar, mas não podia atravessar o véu. O Senhor proibiu, está no versículo 2. No dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote passava pelo véu e se apresentava diante de Deus no Santo dos Santos para a propiciação dos pecados de toda a nação. Primeiro, ele tinha que levar o sacrifício da sua própria culpa, do seu próprio pecado. E por isso, era sacrificado um novilho. O novilho substituía a culpa do sumo sacerdote e antes de interceder pelo povo, ele tinha que interceder por ele e por sua casa. Ele sacrificava no altar dos holocaustos, lá na frente, o novilho, pegava o incensário, uma peça de prata e de ouro, onde botava brasas acesas. Sobre o fogo ele vertia o incenso, atravessava o santo lugar, atravessava o véu e diante do Santo dos Santos, ele permitia que aquela fumaça cobrisse o propiciatório, que era uma tampa de ouro sobre a arca da aliança. Pegava o sangue daquele novilho e salpicava, espargia 7 vezes sobre o propiciatório, aquela peça de ouro, cujas extremidades, a penúltima tela, aí, em cujas extremidades havia também a representação de 2 querubins, que Moisés fez de acordo com o modelo que Deus lhe deu. Diante desse propiciatório, ele apresentava fogo, incenso e sangue. Tudo isso tem significado, nós não vamos explorar. Depois dessa experiência, volte, por favor. Aí. Ele saía do Santo dos Santos, voltava até o altar dos holocaustos, porque ele já tinha feito a cerimônia de purificação dele. Primeiro ele ofertava oferta de pecados para a própria vida dele. Primeiro você cuida de você e depois você cuida do outro. A lição é essa, espiritual.
Se você não estiver bem, dificilmente você vai cuidar do outro. Então o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus, cuidava da sua própria vida espiritual e em seguida ia cuidar da vida da nação. Então ele voltava para o altar do holocausto, e no altar do holocausto tinha 2 bodes esperando ele. E ali lançava sortes diante de Deus. Qual vai ser o bode que vai morrer e qual vai ser o bode que vai sobreviver? O bode que vai morrer era imolado no altar do holocausto e ele repetia a mesma cerimônia. Pegava o incensário, pegava as brasas vivas, brasas acesas, derramava incenso, entrava com o sangue do bode até o Santo dos Santos e aspergia o local, em nome e representando toda a nação de Israel. Terminava essa cerimônia, ele voltava novamente até o altar do holocausto, impunha as mãos sobre o bode sobrevivente, confessava os pecados do povo na cabeça daquele animal, e aquele animal era levado para o deserto. Simbolicamente, ele estava transportando para longe os pecados de Israel. Tudo isso se aplica ao sacrifício de Jesus Cristo. As figuras dos 2 bodes nós veremos, se Deus permitir, à noite. Mas nós vamos pensar no novilho, no sacerdote e na oferta. Em primeiro lugar, portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos a figura de um sumo sacerdote que se apresenta diante de Deus em prol da nação. Era um intermediário. O povo não podia entrar, ficava lá na porta, não tinha nem acesso ao pátio. E quando o sumo sacerdote estava ministrando no Santo dos Santos, nem aqui no santo lugar os sacerdotes podiam ficar, eram proibidos. O capítulo nos descreve isso. Era um completo isolamento, só ele lá dentro. Ele era, naquele momento, o mediador, o intermediário entre a majestade divina e a pecaminosidade humana. Ele era o intermediário entre Deus e o povo hebreu. Aí eu abro a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11, versículo 12. Eu abro a Bíblia Sagrada em 1 Timóteo, capítulo 2, 4 e 5. Eu abro a Bíblia Sagrada no texto que o presbítero Domingos conduziu aqui, o Hebreus, capítulo 10, e nos mostra que nós temos um sumo sacerdote chamado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Somente ele é capaz de romper essa separação e se apresentar diante de Deus Pai em prol da nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Hebreus capítulo 9. O que nos diz o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 11? O irmão que está em casa, nos acompanhando pela transmissão, acompanha a palavra de Deus. Hebreus 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, não é mais o Arão, não é mais a linhagem de Arão, mas agora é Cristo como sumo sacerdote. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não desta criação, não foi por meio de sangue de bodes, de bezerros,
mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Essa cerimônia aqui tinha que ser feita anualmente. O sumo sacerdote entrava aqui uma vez por ano. Todos os anos essa cerimônia era repetida. No caso de Jesus Cristo, o texto nos diz, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. A primeira observação que eu faço aqui, Igreja do Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreus está dizendo que Jesus entrou no Santo dos Santos. Observe o texto. O livro de Hebreus não diz que Jesus entrará no Santo dos Santos. Entrou. Com muito respeito, então, nós queremos corrigir a teologia dos adventistas que dizem que Jesus só entrou no Santo dos Santos, lá no céu, em 1844. Com muito respeito, nós queremos dizer que não podemos concordar com essa interpretação, porque o texto nos diz que Jesus já tinha entrado no Santo dos Santos. Ele entra com o seu próprio sangue e com o seu próprio sangue se apresenta diante de Deus pedindo pela minha vida e pela sua vida. Arão entrava com sangue de novilho a primeira vez, depois tinha que entrar com sangue de bode. Jesus nem entrou com sangue de novilho, nem entrou com sangue de bode, entrou com seu próprio sangue. Jesus era, é e será o nosso intercessor. Lembram da oração sacerdotal de Cristo, lá no cenáculo? Reunido com os seus apóstolos no cenáculo, aquele primeiro andar, todo mundo cabisbaixo, meio triste, porque Jesus estava anunciando que iria cumprir todos os desígnios de Deus, morrer e ressuscitar. Aí ele faz a sua oração sacerdotal. João capítulo 17, a oração sacerdotal. Ele está ali desempenhando o seu papel de sumo sacerdote. Aí no versículo 9, 10, 11, você vai encontrar Jesus dizendo assim para o Pai: Pai, eu peço por estes que tu me deste, não peço pelo mundo. Eu intercedo por esses. Jesus o intercessor, Jesus o sacerdote, Jesus o novo Arão, novo sumo sacerdote, intercedendo a Deus naquele momento pelos seus, intercedendo pela igreja. Observe o texto: não peço pelo mundo, mas peço por estes que tu me deste. Isso ele ainda era vivo. Na hora da morte, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava na cruz do Calvário com seus braços abertos e pingava sangue. Jesus começou a derramar sangue dentro de Jerusalém e teve que atravessar os muros de Jerusalém com sangue escorrendo por sua face, sua testa, seu cerebelo, suas costas. As marcas do sangue de Jesus Cristo ficaram no chão e na areia de Jerusalém, e na cruz do Calvário o seu sangue cobria o seu corpo. Era uma imagem feia de se ver. Um homem seminu, lavado de sangue, que estava se preparando naquele momento para nos lavar com o seu sangue. E ali, com sangue sendo derramado, ele clama a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Era o sacerdote no Santo dos Santos
intercedendo por nossas vidas. Pai, perdoa Henrique, que vai nascer numa cidadezinha lá do Brasil, que só vai ser descoberto daqui a séculos. Perdoa Francisca. Perdoa Maísa, Pai. É o intercessor na hora da morte. E hoje? Aí você abre a palavra de Deus em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Abra comigo, por favor. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Versículo 23 em diante, a gente consegue entender o texto. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Está falando de Cristo. Cristo tem o seu sacerdócio imutável, não muda. Versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar plenamente e vive junto ao Pai para interceder por Adjane, por Pedro, por Vitória, por Domingos, por Mateus, por André, por João, por cada um de nós que aqui estamos. Ele é o sumo sacerdote. Observem, só quem podia entrar aqui era o sumo sacerdote. Só quem pode cumprir esse papel de intercessor é Jesus Cristo. Arão estava vivo e seria ele o responsável diante de Deus para entrar aqui. Se José fosse entrar, morria. O versículo 2 diz isso. Levítico 16, versículo 2. Não entre não, que morre. Só quem vai entrar aí é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança, é ele e ponto final. Se você confia, falo para quem me assiste em algum momento, que na hora da sua morte, alguém poderá interceder por você, lhe dou um conselho: clame somente a Jesus Cristo. Com muito respeito, mas com muito respeito, se você ainda declama aquela prece, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, com muito respeito, pare de declamar, pare de fazer essa prece, clame somente a Jesus Cristo, porque só Ele é o sumo sacerdote e que pode interceder por Deus, diante de Deus, por nossas vidas. Ele é o sumo sacerdote. A segunda grande verdade que nós queremos destacar aqui é que ele não é apenas o sumo sacerdote. Levítico capítulo 16. A gente volta para Levítico 16. Dia da expiação. No versículo 11 você encontra que Arão vai chegar o novilho da sua oferta. Ok? Então Arão vai levar a sua oferta. O sumo sacerdote levava a oferta. Levava primeiro o novilho, como eu expliquei aqui. Depois levava um bode, que nós explicaremos, se Deus permitir, em seguida. No caso de Cristo, ele é o sumo sacerdote e ele mesmo é a oferta. Eu vou repetir. No caso de Cristo, ele é o sumo sacerdote e ele mesmo é a oferta. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 2. Versículo 1, para entender o texto. Sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Ele é o sumo sacerdote e ele é a oferta. Ele é o ofertante e ele é o ofertado. Nada, absolutamente nada, está fora das mãos dele na área de salvação. Meus irmãos e meus amigos que me escutam, há duas verdades básicas sobre isso e nós vamos insistir nesse ponto. A primeira grande verdade é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu, ele é a oferta. Você abre a palavra de Deus em Isaías capítulo 53, versículo 4, 5 e 6. Em Mateus 20, versículo 28. Em João capítulo 1, versículo 29. Em Romanos 4, versículo 25. Em 1 Coríntios 15, versículo 3. Em 2 Coríntios 5, versículo 21. Em Gálatas 1, versículo 4, Gálatas 3, versículo 13, 1 Pedro 2 e 24, e tudo nos diz assim: Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele é a oferta diante de Deus. A segunda grande verdade é que é o sangue de Jesus que nos perdoa. Uma é consequência direta da outra. E a Bíblia nos mostra isso também em dezenas de textos. Jesus pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Mateus 26 e 28. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, Apocalipse 5, versículo 9, Apocalipse 7, versículo 14, Apocalipse 22, versículo 14, nos mostra que nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Porque Cristo é não apenas o sacerdote, mas é também a oferta. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Crente, evangélico, católico, espírita, seja lá o nome que queira dar. Se você não acredita, se você não crê, que Jesus morreu por você e que é o sangue de Jesus que perdoa o teu pecado, você pode ser qualquer coisa, menos cristão. Ou você aceita a oferta de Cristo sobre a sua vida, ou você não é digno de ter o nome de cristão. Reflita. Não, mas Jesus veio ao mundo para ensinar paz e amor, solidariedade e alguma coisa mais. Não, esse não foi o principal objetivo. Jesus veio para morrer. Ele é a oferta. O cristianismo não é um sistema ético de ensino. Nós publicamos um texto hoje para a igreja e nós sintetizamos essa frase. O cristianismo é o evangelho de Deus manifestado no sangue de Jesus Cristo. Sem derramamento de sangue não há
remissão de pecados. Você crê que Jesus morreu por você? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você crê que o sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar todos os seus pecados? Entregue sua vida para Jesus Cristo. Reflita sobre isso. Jesus é o sumo sacerdote e Jesus é a oferta. Em terceiro lugar, e já caminhando para o final, esse novilho, Levítico capítulo 16, versículo 11. Arão, antes de apresentar o animal para fazer expiação por todo o povo, o bode, ele apresentava um novilho para fazer expiação por ele mesmo, porque Arão era pecador. No caso de Jesus Cristo, Jesus nunca teve pecado. Ele podia pedir, ó Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Mas ele nunca pediu, ó Pai, me perdoa. Ele não precisou apresentar diante de Deus nenhum sacrifício para ele mesmo, mas foi tentado. O novilho aqui representa todas as tentações que Jesus passou e teve que suportar. Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4 nos mostra que Jesus foi tentado 40 dias. Às vezes a gente faz uma leitura mais rápida da Bíblia Sagrada e a gente pensa que Jesus foi tentado no último dia, estava com fome, Satanás chegou lá e foi tentar Jesus. Não. Logo no comecinho de Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, diz que ele foi tentado pelo Satanás 40 dias. Hebreus 4, versículo 15, nos diz que ele foi tentado de todas as maneiras. O que é tentado de todas as formas, só Deus sabe. Mas resistiu a tudo, venceu a tudo, permaneceu santo e pôde fazer diante de Deus o sacrifício perfeito para a nossa vida e a nossa alma. Nunca pecou, na sua boca não se achou engano, como diz 1 Pedro 2, versículo 22 a 24. Na sua boca nunca se achou mentira, no seu corpo nunca se achou pecaminosidade, no seu coração nunca se encontrou qualquer mácula, era o santo perfeito de Deus, e nessas condições, ele pôde interceder por nossas vidas e nos dar a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, a oferta de Deus para as nossas vidas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Santo de Deus, que ele fale aos nossos corações e aos corações de quem nos escuta. Que Deus nos abençoe. Amém.